bom dia, ministra. Se despede da COP30 em Belém com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Hoje e amanhã, 19 e 20 de novembro, o Ministério das Mulheres promove o Dia de Gênero da COP30 e há uma programação toda especial com debates, painéis e apresentações aí sobre a presença feminina nas decisões climáticas. Vamos falar ainda da criação de um protocolo internacional para o fortalecimento de mulheres e meninas em situações emergenciais climáticas e desastres. Tem também a campanha mundial 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que terá início amanhã, dia 20. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar a população sobre formas de violência de gênero, também trazer a reflexão e fortalecer políticas públicas de proteção e direito das mulheres. Então, não vamos perder tempo. Obrigada pela presença direto da COP30. Bom dia, ministra Márcia Lopes. Bom dia, Karine, Melo, que alegria voltar aqui com você e com todos os repórteres dos vários estados do Brasil. Bom dia a toda a equipe da EBC, é uma alegria, um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, ministra. A gente que agradece a sua presença aqui. Hoje já quero começar falando desses 21 dias de ativismo que vão começar amanhã. Queria que a senhora nos explicasse o que vai ser essa jornada aí. Bem, nós estamos aqui na COP30 já a semana passada toda, agora também. Já estive também aqui na abertura com o presidente Lula, cujo pronunciamento foi muito marcante, sempre sendo lembrado nas várias mesas de debates. Estamos aqui hoje e amanhã com uma programação intensa, já que é chamado Gender Day, o Dia de Gênero. Então participaremos de muitas mesas de debates, vou me reunir inclusive com as catadoras de material reciclável aqui lá numa sala da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres. Vamos fazer debate sobre o futuro protocolo que teremos, um debate sobre o plano clima e a participação das mulheres sempre no mundo, em todas as iniciativas. Temos tido muitas atividades com a juventude, com as mulheres jovens dos vários países aqui, sempre muito presentes. Enfim, as mulheres estão ocupando um espaço fundamental nessa COP e a gente tem reafirmado sempre, não existirá justiça climática sem justiça de gênero. Sem dúvida, ministra. E sobre esses 21 dias aí de ativismo, tem alguma pauta prioritária? Bem, tem sim. Nós teremos os 21 dias de ativismo, né, pelo fim da violência e racismo contra as mulheres, que começa amanhã, dia 20, Dia da Consciência Negra, e vai até o dia 10 de dezembro. Nós tivemos esta semana, no início da semana, uma reunião com todas as assessorias de comunicação das Secretarias de Estados do Brasil, exatamente fazendo um apelo para que não só a Brasília, o Ministério das Mulheres, coordene atividades nesse período, mas que todos os estados façam de acordo com as suas realidades. E aí nós teremos entrevistas, nós teremos performances nas ruas, nós teremos um dia que nós estaremos na rodoviária de Brasília, entrevistando, falando com as mulheres. Nós estamos fazendo sempre um apelo, né, para que o Dia M, que é o Dia Mulheres, Mobilização e Mais Respeito contra todo tipo de importunação sexual nos transportes públicos. Então também estamos fazendo um dia especial, né, desse Dia M. Enfim, vamos conversar, vamos realizar reuniões online, vamos nos reunir e cada estado vai fazer uma grande programação. Nós temos cartazes, temos materiais que estão sendo enviados para todos os estados, exatamente marcando esses 21 dias de ativismo. Excelente, ministra. Sempre bom, né, a gente chamar campanhas, lembrar, né, que as mulheres não podem aceitar nenhum tipo de violência. Então já vou chamar aqui para a nossa conversa Rádio Nacional de Brasília, e a gente está falando também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões, com ela, que é a voz mais potente que a gente tem aqui na Amazônia, Mara Régia, direto da COP30 do nosso estúdio aí da Rádio Nacional. Bem-vinda, minha querida.
Oh, minha querida Karine, quanta generosidade, muitíssimo obrigada. Bom dia, ministra Márcia Lopes. E eu queria aqui saudar todas as mulheres, em especial hoje as pescadoras e aquelas que fazem parte da agricultura familiar, que são as mãos femininas sempre, né? Dando os rumos da nossa vida na direção de um futuro melhor. Então, muito bom estarmos aqui nesse Gender Day, é o Dia das Mulheres. Adorei esse dia M, Viva Maria, né? Então, a gente sabe que essa data foi criada pela presidência da COP, né? Justo na véspera do dia de Zumbi. Viva Dandara, viva todas as mulheres negras e indígenas que pelos laços de parentesco são irmãs, né? Então, eu queria muito ouvir da ministra um pouco mais sobre essa agenda que, entre hoje e amanhã, haverá de movimentar aqui a Zona Azul, a Zona Verde, e queremos ainda saber de que forma essa temática, justiça climática, participação social e centralidade dos territórios, a gente fortalece as políticas públicas voltadas para as mulheres, mas muito especialmente para as negras e indígenas. Ministra. Que bom, Mara, te ouvir, essa voz tão especial e tão marcante. Um prazer, uma alegria te ouvir. Mas é isso mesmo, né? Nós estaremos aqui agora na Zona Azul, mas iremos hoje transitar pela Zona Verde, por outros espaços, para realizarmos as nossas atividades, sempre encontrando as mulheres indígenas, as mulheres negras, pescadoras, as mulheres das águas, campos e florestas, as mulheres sempre muito presentes. E é muito importante porque nós temos as meninas aqui também, que sempre vêm ao nosso encontro dizendo que elas são meninas, mas que elas são cuidadoras, que elas também querem atenção, proteção, que elas querem sempre mais acesso às políticas públicas. Isso é muito importante. Além da juventude, que nós já fizemos ontem uma atividade muito importante, vamos retomar essas atividades. Teremos mesas com a ministra Sônia Guajajara, com a ministra Marina, com a ministra Aniele, se ela... a ministra Aniele não, desculpa, porque ela está em Brasília exatamente pelo dia de amanhã, não é? Pelo Dia da Consciência Negra, ela em Brasília, a gente aqui fazendo esse movimento. Você sabe que nós teremos no dia 25 de novembro em Brasília a grande marcha das mulheres negras com mulheres de todo o Brasil e que o Ministério das Mulheres está efetivamente apoiando. Teremos hoje também mesas importantes, inclusive com a nossa querida Luísa Trajano, uma mulher, uma liderança, e que vai também, né, nos falar sobre a importância da presença das mulheres no mundo dos negócios e o quanto as mulheres precisam ainda ser valorizadas e respeitadas. Então serão muitas mesas de debates, teremos ainda uma outra mesa que vai tratar do protocolo, vamos apresentar ao público a proposta de um protocolo para ser usado como uma resposta, uma solução para os países do mundo, aproveitando aquilo que já existe. Vamos colocar em consulta pública esse protocolo, que trata dos momentos de emergência e desastres, que nós sabemos que ao mesmo tempo que as mulheres são as mais impactadas, são elas também aquelas que são mais capazes de criar soluções alternativas em relação à reconstrução das suas casas, à busca da alimentação, ao cuidado dos seus filhos, da sua família, dos seus vizinhos, porque as mulheres são sempre muito solidárias. Então é isso, assim, temos uma programação intensa. Temos aqui uma cartilha que nós estamos também distribuindo, que está fazendo sucesso, essa cartilha Mulheres nas Ações Climáticas, justamente porque nós precisamos ter um padrão de informação, de consciência. Então a gente vai fazer chegar essa cartilha, nós temos ela em meio digital para toda a mídia do Brasil. Então nós estamos aí bastante animadas, porque todos os dias temos 9, 10 atividades de hora em hora, meia hora, para a gente conversar com o povo brasileiro, com as mulheres que estão aqui e de tantos outros países da América Latina e Caribe, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, enfim, de todos os nossos continentes.
Ministra, vamos continuar em Belém, vamos direto aqui para a Rádio CBN conversar com o Ronaldo Santos. Oi, Ronaldo, bem-vindo, um ótimo dia para você também. Bom dia para ti também, bom dia, ministra. Parabenizar a EBC pelo belíssimo estúdio, claro, lá na Zona Azul da COP30 e também pela belíssima cobertura que também estão fazendo aqui em Belém. Ministra, eu queria te perguntar sobre os desafios, né? Porque é claro que essa pauta é uma pauta muito importante, necessária sempre para esse debate, mas quais são os maiores desafios para integrar a pauta de gênero com a agenda climática internacional? Obrigado, ministra. Muito obrigada, Ronaldo. Na verdade, sempre muitos desafios, né? As mulheres vivem essa ambivalência, na verdade. De um lado, tanto potencial, tanta capacidade de mobilização, de resistência, de protagonismos, né? De estar em todos os espaços. E de outro lado, ainda vivendo tantas resistências, não é? Vivendo ainda um período de negacionismo. Então, alguns países, eles não admitem ainda o uso da palavra gênero nos documentos, né? Nós sabemos disso, que há ainda muita resistência em relação a isso, e muitos países ficam em dúvida se a questão de gênero, mulheres e clima, transição climática com a presença forte das mulheres, se isso tem que ser evidenciado ou não nos documentos, né? E isso, claro, que reflete também, não é uma insegurança, vamos dizer, na própria gestão das ações climáticas, na gestão das políticas públicas em relação ao meio ambiente, ao clima. Então, esse é um grande desafio, um desafio mesmo em relação à própria concepção, né, como se tratando como se tudo fosse igual, como se as mulheres não tivessem nos processos de mudança de transição climática uma participação muito especial, ou porque ela é a mais impactada, ou porque ela tem total capacidade de criar soluções para novos tempos, né, uma nova história de preservação, de cuidado com o meio ambiente. Então, esses são desafios que nós temos encontrado, mas também muita força das mulheres nesta COP. Em todas as salas, em todas as mesas de debate, nós vemos as mulheres, né, protagonizando, as mulheres apresentando as suas teses, as suas experiências, as suas práticas muito bem sucedidas em todas as áreas, no Brasil e em outros países do mundo. Então, são desafios que serão enfrentados, porque, claro, que nós temos sempre essa contradição também do ponto de vista da concepção, da visão, das filosofias, né, de países que não só no caso de gênero, mas em todos os casos, né, não estão juntos nesta agenda propositiva que nós aqui na COP estamos levando. E se você chegou agora, fique com a gente. Hoje a gente está no Bom Dia Ministra, com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, direto lá da Zona Azul, do nosso estúdio lá na Zona Azul, na COP30. E nós aqui em Brasília, fechando essa conexão com ela, para falar de toda a programação que envolve aí as mulheres na COP30. Ministra, de Belém, a gente vai agora a Porto Alegre. Vamos para a Rádio Bandeirantes, porque a Vitória Fernandes está lá com a gente também. Oi, Vitória, um ótimo dia para você. Tudo bem? Bom dia para você, bom dia, ministra, para todo mundo que nos acompanha também. A minha pergunta para a ministra vai em relação à comissão externa da Câmara dos Deputados sobre os feminicídios aqui no Rio Grande do Sul, que a gente enfrenta um cenário bastante preocupante, em que os indicadores eles não reduzem. Outros indicadores de violência no estado acabam caindo, mas em relação ao ano passado, por exemplo, são 69 feminicídios esse ano contra 72 do ano passado. As tentativas também são números muito semelhantes. Queria entender, então, com a ministra como está a relação com essa comissão e quais políticas ainda seguem sendo pensadas para tentar mitigar os efeitos disso, para talvez prevenir esses números e a gente conseguir um avanço nesses indicadores. Muito obrigada, Vitória. Importante essa pergunta. Eu estou há 6 meses no Ministério e já estive 2 vezes aí no Rio Grande do Sul, na Conferência Estadual de Política para as Mulheres, estive também numa audiência pública na Assembleia Legislativa, estive com o governador, exatamente porque nós estamos na grande expectativa de que
quanto antes o Rio Grande do Sul, o governo estadual e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre encontrem e nos apresente o terreno onde será construída a Casa da Mulher Brasileira. Nós já temos a liberação desses 19 milhões para a Casa da Mulher Brasileira, aí em Porto Alegre, e temos também outras possibilidades de centros de referência pelo Estado e de uma outra Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul. E esse é um serviço fundamental porque ele integra Ministério Público, Defensoria, Delegacia Especializada, Patrulha Maria da Penha, os serviços de atenção psicossocial, enfim. E nós estamos nessa expectativa. Tenho tido muito contato, através das lideranças das deputadas federais e também estaduais do Rio Grande do Sul, principalmente com a deputada Maria do Rosário, que eu falo sempre, para acompanhar exatamente essa luta dessa comissão mista no sentido de fazer esse enfrentamento. É inadmissível que a gente continue com esse número absurdo de feminicídios. E estamos aí reunindo especialistas para novas campanhas contra o feminicídio, estamos apelando muito para as mídias, já pedi uma reunião com todos os prefeitos e prefeitas aí do Rio Grande do Sul, porque eu tenho certeza que se cada liderança municipal assumir para si também essa responsabilidade, que é uma responsabilidade pública, nós haveremos de diminuir todo tipo de violência contra a mulher. Porque se a professora falar na escola, se o médico falar na unidade básica de saúde, se a assistente social e psicóloga falarem nos CRAS, nos CREAS, certamente a população e as próprias mulheres terão uma outra relação com essa questão da violência. Porque as mulheres ainda têm medo, têm vergonha, são perseguidas, não é? E ao final elas sofrem de fato uma violência que chega ao feminicídio, mas às vezes elas ficam 2, 3, 4 anos sofrendo, né, violências gradativas e que acabam evoluindo para o feminicídio. Então é uma questão de consciência, de informação e de determinação do poder público em relação a isso, e toda a sociedade tem que assumir. Por isso esses 21 dias de ativismo também será muito importante. Nós vamos dialogar, nós vamos insistir, nós vamos incomodar, né, a quem de direito, para que a gente possa alcançar outros e novos indicadores em relação à vida das mulheres. Nós queremos a paz, como disse o presidente Lula no seu pronunciamento, e não perpetuar esse estado de violência até naturalizado, né? Violência não é natural, não é normal, não pode ser tratada assim. Ministra, de Porto Alegre, nós vamos desembarcar agora em Fortaleza. Vamos lá para a Rádio Verdinha, porque a Sara de Queiroz está com a gente. Oi, Sara, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ministra. Sara de Queiroz, problema algum. Ministra, eu gostaria de falar sobre as nossas meninas, nossas crianças. Aqui no Ceará nós temos mais de 56 mil meninas casadas ou vivendo em situação de união estável na casa de um companheiro. Claro que esse problema já foi maior, o Ceará inclusive figura em 9º lugar do país, esses dados são do IBGE, ainda tem uma parcela de 10 a 14 anos de mais de 2.000 pessoas nessa situação, e eu queria entender como o Ministério olha para esse problema e o que tem sido feito para coibir essa situação. Bom dia, Sara. Essa tua pergunta ela é super importante. Inclusive, nós vamos realizar agora, de 9 a 12 de dezembro, no Ceará, o MESECV, que é um mecanismo super importante que reúne os países exatamente para tratar, né, de uma lei modelo sobre a questão da violência. Nós estaremos aí em Fortaleza. Tenho conversado, inclusive, com o governador Eumano e com a secretária de Estado, a Lia. Nós temos aqui um dado, não é, do 180 aí do Ceará, 21.360 ligações atendidas, 3.562 denúncias registradas e infelizmente nós temos sim essa situação com as meninas, com as crianças, adolescentes, e infelizmente nós temos na Câmara Federal às vezes situações muito desastrosas, não é? Vocês sabem que há 15 dias a Câmara Federal sustou uma resolução do CONANDA
que dificulta o acesso das crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual ao aborto legal. Então, uma iniciativa como essa, ela prejudica muito, porque ela corrobora com a sensação, com a ideia, né, de que cada um tem que se virar como pode, cada um, né, não precisa de proteção, que as crianças, que as meninas não precisam de proteção. E, na verdade, tudo que as crianças, adolescentes, meninas precisam é da ação do Estado. Então, seja a Casa da Mulher Brasileira, seja o Centro de Referência, seja uma grande rede de políticas públicas e cada vez mais as escolas tratando disso. Nós estamos em contato permanente com o ministro Camilo, né, para inovar nas atividades escolares, no sentido de pautar essa questão da proteção das meninas, do uso do corpo, do acesso às informações, daquilo que elas podem e têm o direito de se preservarem. Nós estamos também pleiteando mais novas delegacias especializadas, essa é uma grande demanda de todos os estados, mas o Ceará é um estado que tem cuidado e que tem investido bastante nesse processo. Não só, eu estou vendo aqui na Casa das Mulheres, da Casa da Mulher Brasileira, mas de fato em projetos de prevenção, né, nos centros de atendimento, às crianças e adolescentes em todo o estado, e Fortaleza, São Benedito, Limoeiro do Norte e Itapipoca vão receber a Casa da Mulher Brasileira, já em Fortaleza em funcionamento e nos outros municípios em desenvolvimento. E quando tem uma Casa da Mulher Brasileira é um sinal importante, porque ela articula a rede de proteção que existe, envolvendo saúde, educação, assistência social, cultura, e quanto mais a gente falar desse processo, melhor será. E também em contato, eu pedi já uma audiência na Assembleia Legislativa aí do Ceará, para que a gente possa tratar desses temas específicos do Estado. Ministra, quero aproveitar, já que a senhora comentou aí essa resolução aí do CONANDA, que está sendo questionada, está tramitando, né, na Câmara Federal, no Congresso, um projeto de decreto legislativo, não é isso, ministra, salvo engano, que, como a senhora bem ressaltou, dificulta o acesso ao aborto ilegal. A Sara falou aí dessa questão, né, envolvendo crianças, né? São crianças que são casadas, né? Ela citou o dado aí do Ceará, 56 mil, é um número absurdo, né? E muitas dessas crianças engravidam, são abusadas. Eu queria que a senhora nos explicasse em que pé que está. O acesso está, nesse momento, dessas crianças, né, que engravidam ao aborto legal, ele está impedido? Em que pé estamos? Como é que está essa discussão toda, ministra? Por favor. Bem, Karine, na verdade, a lei permanece, né? O Brasil tem uma lei de aborto legal para os casos que estão estabelecidos na lei de crianças e adolescentes vítimas de estupro, de crianças que de fato não têm, né, a menor condição de serem mães, e nem é isso que a lei diz, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, e isso está mantido. A questão é que o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, ele fez essa resolução mostrando a forma como isso facilitaria quando as crianças estivessem nessa situação, com a atuação do Conselho Tutelar, com a possibilidade dessas crianças e adolescentes procurarem um lugar, um espaço de saúde, e de fato a rede de saúde está preparada para receber essas crianças. E inclusive sem obrigatoriamente a presença dos pais, porque nós sabemos que às vezes um adolescente acaba engravidando do seu próprio pai ou padrasto, e quando se estabelece a obrigatoriedade do pai ou da mãe levar essa criança para fazer o aborto legal, isso acaba não acontecendo, e essa resolução
ela dizia exatamente isso, ela facilitava o acesso da criança, não é, do adolescente a um serviço de saúde que, claro, tomam todos os cuidados e conforme a legislação procedem, fazem o procedimento. E agora que foi sustada essa resolução, então isso acaba gerando mais dificuldade para as crianças e adolescentes terem acesso a esse serviço do aborto legal. É claro que o Comnanda vai retomar esse debate, as comissões na Câmara de mulheres, principalmente, preocupadas com essa questão, vão de novo se mobilizar, mas tudo o que a gente quer, e essa resolução, de modo nenhum, ela superava ou ela era maior do que a lei. A lei está mantida e preservada, mas, infelizmente, deputados, né, sem nenhum compromisso com a vida, sem nenhum bom entendimento dos direitos humanos, acabaram que sustaram essa resolução. E é sobre isso que a gente falava há 15 dias atrás, muito indignadas com essa posição da Câmara Federal, que, ao contrário, ao invés de ser exemplo de proteção, né, está inviabilizando e dificultando o acesso das crianças e adolescentes. Obrigada, ministra. É um debate que envolve aí muitas questões, né? Questões religiosas, questões dos direitos humanos, mas há que se haver aí um equilíbrio para que não haja nenhum retrocesso e nenhum prejuízo, né, ministra? Vamos em frente, vamos direto para Aracaju agora, ministra. Vamos lá para a rádio Aperipe FM. O Mário Sérgio Félix está com a gente. Oi, Mário Sérgio, bem-vindo. Bom dia, eu quero agradecer pela Aperipe participar desse pool de emissoras, levando muita informação para o nosso povo brasileiro. Quero agradecer, inclusive, a ministra por estar nesse momento levando essas informações. E voltando ao tema feminicídio, inclusive é uma das bandeiras da ministra, né, da luta pela igualdade de gênero e também pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu queria perguntar de que forma o Ministério vai travar essa luta, né, na sociedade brasileira para que a mulher não fique para trás. Olá, Mário Sérgio, que bom. Pergunta super importante, porque o Ministério das Mulheres ele tem essa responsabilidade. São 110 milhões de mulheres e meninas no Brasil e nós temos a responsabilidade de articular todas as políticas públicas exatamente em defesa da igualdade de gênero. Isso não significa disputa, isso não significa querer ser melhor que os homens, isso significa ter o lugar, não é, de direito das mulheres e que são em todos os lugares da sociedade, seja do ponto de vista das relações sociais, da convivência, da escolha das profissões, não é? E da integridade física, obviamente, de todas as mulheres. Então, se de um lado nós queremos as mulheres protagonistas, por exemplo, nós queremos que a lei de igualdade salarial seja aplicada. A mesma função, o mesmo salário. E as mulheres, claro, tendo acesso a essa igualdade salarial, as mulheres serão muito mais autônomas, as mulheres se sentirão mais respeitadas, mais valorizadas, mais motivadas, inclusive, em crescerem na sua carreira profissional. E essa é uma questão que o presidente Lula tem batido muito e que eu faço um apelo aqui a toda a mídia para que nos ajude nisso. Nós temos, né, um programa de pró-equidade, nós reunimos as empresas, junto com o Ministério do Trabalho, saiu agora o 4º relatório nacional, as empresas estão sendo multadas, mas ainda é pouco, nós queremos e precisamos agilizar esse processo da igualdade salarial. E já está provado que quando isso acontece, quando as mulheres são respeitadas no seu ambiente de trabalho, sem sofrer assédio, sem sofrer nenhum tipo de violação, né, dos seus direitos, essa mulher tem muito mais
condição, capacidade, equilíbrio emocional para isso. Também programas de saúde mental que atendam às necessidades das mulheres, porque a gente sabe que as mulheres ainda estão em dupla, tripla jornada de trabalho. Nós estamos permanentemente em campanha contra todo tipo de violência. Agora, mais uma vez, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência e qualquer tipo de racismo, né? Nós vamos movimentar o Brasil nesse sentido. Então, tanto a articulação com as políticas públicas de educação, saúde, cultura, assistência social, agricultura, falar com as mulheres do campo, as mulheres que estão produzindo os alimentos nesse Brasil, né? Falar com as jovens, com a juventude, que elas sejam protagonistas de projetos de futuro, né? E jamais de submissão a todo tipo, não só de violência, mas de preconceitos, de subestimação das capacidades das mulheres. Então, essa é a meta do Ministério, atuar permanentemente, diariamente. Por isso eu tenho viajado o Brasil, tenho ido, inclusive fui também 2 vezes ao Amapá, pretendo ir ainda esse ano para inaugurar a Casa da Mulher Brasileira em Macapá. Espero que até a primeira quinzena de dezembro a gente inaugure essa casa, que vai ser um marco, né, para que o Estado e o município de Macapá, pela região metropolitana, atenda as mulheres vítimas de violência e seja uma referência da rede de proteção a todas as mulheres. Então, essa é uma luta árdua, é uma luta de uma sociedade de classes, é uma luta de uma sociedade que ainda discrimina a mulher, embora a mulher já provou, né, há muito tempo que ela pode estar, tem capacidade de estar em todos os espaços, com muita competência, com muita dedicação e com muita determinação. Então, essa é uma luta travada, né, no seio do próprio capitalismo, mas a gente vai firme, sempre com o comando do presidente Lula. Ministra, hora da gente ir para Vitória. Vamos lá para o portal Tribuna Norte-Leste. José Caldas está com a gente também. Oi, José Caldas, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministra. Obrigado pela oportunidade. Ministra, eu vou trabalhar um pouco no campo da utopia, mas eu quero falar também das nossas utopias e daquilo que nos move. Eu estou num estado que conseguiu, né, tem conseguido reduzir os seus índices de homicídios, inclusive da violência contra a mulher, mas os índices ainda são muito altos. O Espírito Santo reduziu em 8% os homicídios do ano passado para cá, os últimos 10 anos tem sido nessa sequência, e feminicídios, nós tivemos uma redução de 16%. Entretanto, enquanto morrer uma pessoa, eu acho que a gente não pode sossegar, né? Infelizmente, eu vou usar uma palavra que talvez as pessoas estranhem, mas desgraçadamente, 70% dessas vítimas femininas são pretas e pardas, e nós tivemos absurdo do ano passado para esse, na morte de meninas entre 14 e 19 anos. Basicamente, essas meninas são meninas de periferia, né? São meninas que, às vezes, como disse a Sara, citando o problema do Ceará, são meninas que muitas vezes já têm meninos, já têm crianças em casa, você tem toda uma desestruturação. Ministra, eu pergunto à senhora, diante desse quadro, que eu acho que nós temos um quadro no Espírito Santo, mas eu acho que talvez no Brasil inteiro, exceto aqueles estados que têm índices menores de mortes por 100 mil e um controle maior sobre isso, eu acho que é um quadro bem generalizado. Ministra, a Madre Teresa Calcutá disse certa vez que não se combate, não se acaba com a guerra combatendo a guerra, mas promovendo a paz. A senhora não acha que, para além desse trabalho maravilhoso que o Ministério das Mulheres faz, que tem se procurado fazer, de apontar essas mazelas sociais em relação às mulheres no mercado de trabalho, na política, enfim, na falta de espaço, a senhora não acha que nós estamos precisando, na verdade, de uma grande mobilização social para nós fazermos uma revolução cultural nesse país, para nós aprendermos a respeitar o ser humano de uma forma geral, e especialmente as mulheres nesse caso? E eu falo, ministra, por quê? Eu acho que começa dentro de casa. No momento em que eu educo a minha filha com carinho e respeito, e valorizando, fazendo com que ela se sinta uma pessoa valorizada, valorizo a minha esposa, ensino isso para os meus filhos, meninos, eu vou preparar essa filha
para que ela não aceite nada menos do que o cuidado que ela teve dentro de casa, quando nós sabemos que, na verdade, a maioria das violências muitas vezes acontece dentro de casa. Só não acha, ministra, que nós deveríamos ter essa grande mobilização social e de todos os órgãos do governo, todos os atores da sociedade, para que nós possamos promover uma cultura de paz a partir de dentro das nossas próprias casas? Não há dúvida, concordo plenamente com você. E quando o presidente Lula me convidou para ser ministra, ele dizia exatamente isso. Ele dizia, olha, eu quero andar pelo país, encontrar as mulheres e as meninas, as jovens, muito mais felizes, protagonistas da sua vida, que tenham paz, que tenham convivência, que tenham espaços, né, com liberdade, com todo respeito. Não é possível que a gente vai passar a vida falando de violência contra as mulheres. E é claro que esse é o nosso intuito. Por isso mesmo, nós temos feito essa articulação, tenho me reunido, por exemplo, com a ministra Margarete Menezes da Cultura, que tem feito um trabalho incrível com os pontos de cultura, mobilizando a juventude, mobilizando muito as mulheres, né? Também na área do esporte, na área do turismo, na área da própria formação, qualificação profissional, né? Então é isso, nós estamos fazendo, este é um campo de trabalho permanente e também o nosso apelo para que as próprias escolas criem espaços de cultura, espaços de mobilização, espaços de organização. E as mulheres são incríveis, porque elas são capazes disso. Nós temos 12 fóruns no nosso ministério, que são fóruns de mulheres que se dedicam às suas causas, não é? Então nós temos fórum de mulheres pescadoras, artesanais e marisqueiras, fórum de todas as 7 centrais sindicais, das mulheres sindicalistas, fórum das mulheres quilombolas, fórum das mulheres do hip hop. Fizemos uma premiação do hip hop agora, há um mês atrás, e foi incrível, porque são essas jovens e mulheres que estão nas periferias, geralmente mulheres negras, e que estão em contato permanente com a sua comunidade. Então, nós também temos, não há dúvida disso, sempre como objetivo isso, a vida da paz, a vida da convivência, a vida da troca das experiências. E é possível, está provado que é possível, que a própria mulher é que traz essa paz. Mesmo ela sofrendo tantas violências, são as mulheres que protagonizam organizações, fóruns, debates, rodas de conversa. As mulheres são capazes de se reunir para dizer, né, daquilo que elas são capazes de produzir. A gente está vendo aqui na COP o artesanato, a música, a cultura, a gastronomia, e sempre a presença da mulher é muito importante. Então eu não tenho dúvida, né, e nós estamos sim, né, propalando a cultura da paz, estamos buscando isso a partir dos nossos fóruns. As mulheres idosas, é incrível como elas vêm, como elas nos procuram, como elas querem ter vida, ter convivência, ter respeito, não querem ser isoladas. Então, esse é o caminho, eu não tenho dúvida. Agora, infelizmente, nós vivemos um período do golpe de 2016 a 22, que o estímulo era para usar arma, era o negacionismo, era negar vacina. Ou seja, as pessoas, eles mudaram a chave e, de fato, passaram a entender que a vida podia ser feita assim, né, com violência, com agressões sem sentido nenhum, né? Quer dizer, nenhuma agressão pode ser assimilada, pode ser compreendida. Mas isso mudou, né? O presidente Lula tem sido um comandante muito importante, uma liderança nacional e internacional, tem reunido governadores, tem reunido prefeitas, prefeitos, os conselhos, nós retomamos as conferências, fizemos agora uma 5ª conferência nacional linda, de 6 mil mulheres lá em Brasília. Nós estamos valorizando os movimentos sociais, dialogando. Então nós estamos reconstruindo o Brasil. Não é simples essa reconstrução, mas nós estamos no caminho certo, eu entendo, né, pelas respostas que a gente tem recebido. Ministra, vamos fechar essa primeira rodada rapidinho, chamando a Rádio Hora, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Maria Luísa Massolho. Um ótimo dia, ministra. Eu sou Maria Luísa, da Rádio Hora de Campo Grande, e a gente entende que a violência de gênero ela se dá para além da violência física, mas ela também se mostra na falta de saúde reprodutiva e saúde menstrual de mulheres, né?
Aqui a gente tem a terceira maior população indígena do Brasil e temos a maior parte do Pantanal no nosso território. O que eu queria entender é como a gente pode promover saúde reprodutiva com pré-natal e saúde menstrual para mulheres ribeirinhas, para mulheres rurais que estão afastadas dos grandes centros urbanos aqui do estado. Obrigada, Maria Luísa. Nós, na verdade, temos tido muita proximidade com o ministro Padilha da Saúde e a gente se entusiasma porque a cada semana o ministro Padilha está tentando, descobrir e implementar uma solução de atenção às mulheres do ponto de vista da saúde integral. Tanto é que foi criado agora, inclusive, um Fórum Nacional de Saúde das Mulheres. Nós temos lá no Ministério da Saúde uma sala de situação permanente para todos os programas para as mulheres. E agora, por exemplo, no Outubro Rosa, nós tivemos aí o anúncio do acesso das mulheres a partir de 40 anos à mamografia, nós tivemos o anúncio do contraceptivo, nós tivemos o anúncio de uma facilitação do acesso das mulheres aos absorventes, agora com a participação das escolas, com a participação das farmácias populares e também das unidades básicas de saúde. Então não há dúvida, e aí uma série de medidas com mais médicos, com ampliação, fazendo chegar nas áreas remotas. Agora o ministro Padilha anunciou aqui na COP também uma grande embarcação da saúde que vai exatamente atingir as populações remotas. Esse é um desafio para o Brasil, por isso nós temos discutido muito com os fóruns das mulheres. Nós temos que tratar das realidades. E eu tenho feito um apelo para que cada Secretaria de Estado tenha um bom diagnóstico. Como é o Pará, como é Mato Grosso do Sul, como é o Acre, que tipo de demanda tem, onde estão as mulheres quilombolas, indígenas, ribeirinhas, as mulheres que vivem nas realidades de fronteira. Quanto mais a gente tem um bom diagnóstico disso, a gente mesmo pressiona o poder público local, pressiona os serviços de saúde, de educação, que por sua vez chama o Estado, chama o governo federal para atender as suas necessidades. Então esse é um tema da mais alta relevância. Nós teremos inclusive no início do ano um grande seminário sobre a saúde reprodutiva das mulheres, onde nós teremos especialistas e as boas práticas que estão sendo aplicadas, que estão sendo vivenciadas aí em vários estados do Brasil. Você tem toda a razão e nós estamos antenadas nessa questão, buscando sempre o apoio e o acesso das meninas, das adolescentes, das mulheres em todas as áreas da saúde e que precisam ou ser ampliadas, ou ser aprimoradas, ou ser adequadas às realidades locais. Ministra, chegou aquela hora que a gente vai dar aquela corrida, a gente vai fazer aquela maratonada de pergunta para dar tempo de todo mundo perguntar de novo. Então vou pedir para os colegas da compreensão perguntas rapidíssimas, a ministra também vai responder bem objetivamente para dar tempo de todo mundo perguntar. Já quero começar aqui, ministra. A última vez que a senhora esteve aqui comigo foi em outubro, mês passado, aqui a senhora esteve aqui no estúdio, e aí falávamos sobre uma pensão especial para filhos de mulheres, dependentes de mulheres vítimas de feminicídio com menos de 18 anos, que vão receber uma pensão especial, aqueles que têm renda familiar menor por pessoa, menor que 1/4 de salário mínimo. Queria saber se essa pensão já está sendo paga, como é que está isso, ministra? Nós temos agora a previsão de iniciar esse pagamento, Karine, a partir de dezembro. E eu vou confirmar, mas o ministro Volney da Previdência, que é o órgão responsável por fazer esse pagamento, para começar a partir de dezembro. E eu não tenho dúvida que isso será uma reparação mínima do Estado brasileiro e o governo do presidente Lula apoiando essa medida, porque, de fato, é muito trágico, as crianças, adolescentes, jovens, até 18 anos, perderem a mãe por feminicídio
e às vezes terem que viver com a avó, com alguns parentes, mas sem nenhum tipo de renda. Isso dificulta muito a vida das pessoas. Então nós queremos que elas estejam muito mais protegidas. É claro que não volta a dor, né, da ausência da mãe, mas é uma medida que o governo federal tomou e muito em defesa mesmo da proteção. Então nós esperamos que agora, a partir de dezembro, essa pensão já comece a ser paga conforme havia previsto o ministro Volney. Excelente notícia, ministra. Então agora sim, agora vamos rapidinho para a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Altos Solimões, Mara Reja. Sim, ministra, nós estamos aí às vésperas do Dia Nacional da Consciência Negra e é impossível deixarmos de lembrar a luta de Dandara Hudson pelos direitos trans e travestis aqui na Amazônia. Eu gostaria que a ministra nos falasse do seu esforço para dar visibilidade à situação dessa população, principalmente na Amazônia e numa das cidades mais perigosas do Brasil, que é Belém, sabemos, por força da violência, do preconceito, da discriminação. Mara, é isso mesmo. Considerando mesmo essa já, né, uma previsibilidade quase da sociedade em que ela incrimina, recrimina e mata, não é, essa população LGBTQIA+, no caso as LBTs, no caso das mulheres, e nós temos tido toda a preocupação, nos reunindo inclusive com elas, buscando tê-las presente no nosso Conselho Nacional de Política para as Mulheres. Agora a ministra Macaé, né, comandou uma linda conferência nacional para a população LGBTQIA+, e essas propostas que saíram, nós estamos nos apropriando delas. Mês passado, ainda esse mês, né, que houve essa conferência, e nós estamos conversando, estamos vendo qual é a forma de integrarmos programas mais efetivos em todos os lugares. E também, como eu já disse, né, nós teremos que mudar a consciência, mudar a concepção. A sociedade ainda é muito conservadora, é muito preconceituosa, e nós temos, obviamente, que a nossa Constituição Federal, ela é tão incrível, porque ela fala, né, do respeito a todas as diversidades, e é isso que nós estamos buscando, repetindo tantas e tantas vezes quantas necessárias, conversando com as nossas lideranças, e o ano que vem tem eleições. E nas eleições nós temos que saber em quem nós vamos votar. Se nós vamos votar em candidatas e candidatos que tenham compromisso com a diversidade, com a igualdade de gênero, com respeito a todas as diversidades, ou nós vamos continuar votando em pessoas que discriminam, que banalizam a vida e que simplesmente invisibilizam essa população. Então nós temos tentado trazer isso a todo custo, né, para as rodas de conversa, para todos os seminários, inclusive para os nossos fóruns. E vamos, nesses 21 dias de ativismo, continuar falando disso até agora, esse de 20 até 10 de dezembro, como forma dos estados também se organizarem e terem os dados concretos dessa população, do seu sofrimento, da violência que vivenciam e de todos os espaços possíveis de aprendizado, de formação profissional, de inserção no mundo do trabalho. Estamos trabalhando bastante para isso. De volta à Rádio CBN de Belém, Ronaldo Santos. Bom, ministra, eu queria te perguntar sobre o pós-COP, né? Após a COP30, que transformações concretas a conferência deve deixar para as mulheres brasileiras, especialmente nos territórios mais vulneráveis? Ronaldo, nós temos falado isso. O Ministério das Mulheres preparou um plano de 10 ações. E algumas ações que nós já realizamos antes da COP, outras que estamos realizando aqui na COP e as que nós vamos continuar realizando. Por exemplo, nós implantamos um curso de formação para o trabalho junto com as mulheres em todas as dimensões das suas vidas, que chama Diplomacia Popular. Nós iniciamos com 100 pessoas e vamos agora avaliar e continuar esse curso sobre diplomacia popular para que, de fato, as mulheres se sintam
protagonistas e nos ajudem a reverberar, a reproduzir todos os parâmetros, todos os princípios, participando de nos estados, de toda a rede de serviço de atendimento às mulheres. Essa cartilha nós vamos levar para todas as escolas do país, no sentido de que, de fato, as professoras, os professores possam inserir esse conteúdo. Nada melhor do que a educação, do que a formação, do que a mudança de rumo das visões em cada geração. A ministra Margarete Menezes, a ministra Aniele, Macaé, em todas as áreas vamos dar continuidade à nossa agenda. Nós estamos assumindo um compromisso também do protocolo. Então, nós já temos as diretrizes de um protocolo, no sentido de que toda vez que houver uma situação de emergência, de calamidade, de desastres, que as mulheres, principalmente, saibam como agir, saibam como buscar apoio, enfim. Nós vamos dar continuidade a todas essas ações, ao protocolo Não é Não, no sentido de preservar as mulheres contra a violência. As mulheres têm autonomia, as mulheres elas têm que fazer as escolhas, e não serem importunadas de modo nenhum. Por isso também, nesses 21 dias de ativismo, nós vamos reforçar essas ações e agora saindo da COP, com uma carta muito importante. Eu tenho recebido documentos de muitas mesas onde eu tenho participado, de mulheres e de grupos de cada estado do Brasil que colocam a prioridade. Nós vamos olhar com cuidado, estamos no momento de construir o nosso Plano Nacional de Política para as Mulheres e vamos conversando, adequando as realidades, procurando dar prioridade àquilo que as mulheres de cada estado estabelecem como as necessidades primeiras, para melhoria da qualidade de vida, da sua convivência, da sua participação e do seu protagonismo na sociedade. Vamos seguir, ministra. Vamos voltar a Porto Alegre. Rádio Bandeirantes, Vitória Fernandes. Muito obrigada. Bom dia novamente, ministra. Bom, a senhora reforçou a importância das questões de gênero dentro do debate climático aí na COP30. Eu queria entender com a senhora sobre o diálogo com outros líderes de outros países. Se a senhora conversou com esses outros líderes sobre a violência contra a mulher, o próprio feminicídio, o que foi possível tirar dessas relações do que tem sido feito fora daqui? Muito obrigada. Bem, ontem, inclusive, nós tivemos uma atividade muito importante com a juventude, com as mulheres jovens. Estavam Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, Nigéria, vários países, e elas diziam exatamente que a grande expectativa é que saia dessa COP uma carta, um documento, que as deliberações das negociações sejam sempre para positivar essa participação das mulheres na transição climática, para ter diretrizes claras da justiça climática e a presença das mulheres. E elas nos diziam que o Brasil é uma referência para elas, que agora o Brasil voltou a ser uma referência. Tive a oportunidade de conversar também com algumas ministras de outros países, com os presidentes não, porque isso é uma competência, obviamente, do presidente Lula, que se reuniu, mas ontem também estivemos com várias entidades e organismos da ONU que estão assumindo conosco o protocolo como solução para as mulheres nas situações de emergência climática e de desastres. E todos essas entidades, esses organismos, assumiram conosco a elaboração desse protocolo. Então, o que a gente tem visto, e em todas as mesas nós temos a presença de vários países, essa expectativa. E colocando que o Brasil agora voltou a se comunicar com o mundo, a oferecer concretamente soluções, principalmente nessa questão do desmatamento, na questão da preservação das águas. Quando o presidente Lula lança o fundo para as florestas tropicais para sempre, isso é uma atitude muito decisiva do presidente e que vai afetar
a estrutura que vai dar uma condução para todos os planos socioambientais de cada país. Então, tem medidas muito concretas nesse sentido e vamos sair dessa COP, eu não tenho dúvida, eu sou muito otimista, né? Com muito trabalho, com muitos desafios, mas com muitas possibilidades dessa articulação, dessa unidade mundial em defesa da paz. Isso também o presidente Lula falou, é inadmissível que países gastem trilhões nas guerras e não coloquem recursos para a paz, para o meio ambiente, para a preservação das vidas. Então, eu penso que nós vamos sair daqui dessa COP muito fortalecidos. Rapidinho para Fortaleza, ministra, Rádio Verdinha, Sara de Queiroz. Bom dia novamente, ministra. Eu gostaria de falar sobre subnotificação de feminicídios. Nós temos uma divergência muito grande entre o que a Secretaria Estadual, acredito que isso aconteça em todos os estados, e o Anuário Brasileiro, a exemplo de outros órgãos que façam esse tipo de apuração. Claro que é uma lei jovem, só tem 10 anos, mas eu queria entender o tamanho desse problema, como isso para essas subnotificações. Conseguiu entender, ministra? O áudio estava um pouco ruim, mas eu entendi. Então, na verdade, nós nos pautamos nas informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública para darmos esses dados, né? No Brasil, não só nessa área, mas em muitas áreas, nós temos sempre a necessidade de aprimorar cada vez mais os sistemas de dados de monitoramento. Inclusive, eu já posso anunciar aqui que nós criaremos, né, no Ministério uma subsecretaria de avaliação e gestão da informação, porque nós já temos um observatório no Ministério das Mulheres, mas agora essa subsecretaria, a SAGE Mulheres, como nós criamos lá a SAGE no MDS, na outra vez que eu estive trabalhando no MDS, nós criaremos agora, que é justamente uma coordenação nacional, onde ela vai trabalhar com os dados, com os registros de muitos institutos, né, de muitas entidades. Então, também temos conversado com o ministro com o presidente do IBGE, Márcio Postman, sobre isso. Mas nós nos pautamos na Secretaria de Segurança Pública. E também o Ligue 180 para nós, ele é uma referência muito importante, né? E cada comissão mista, cada observatório, as universidades também têm colaborado para checar esses dados, para bater esses dados. Então, você tem toda a razão, a gente precisa aprimorar, porque uma subnotificação, né, ela impede que a gente avance na implementação de políticas públicas. Mas nós já estamos, melhorando nisso e o Brasil é uma referência. Nós temos países que não têm registro nenhum, né, oficiais. E aqui no Brasil, a Secretaria Nacional de Segurança Pública é a nossa referência para isso. Ministra, temos duas ainda, então vamos dar um pulo rapidinho lá em Aracaju. Rádio APRP FM, Mário Sérgio Félix. Mais uma vez, bom dia, ministra, bom dia a todos. Ministra, mais uma fala do presidente Lula, né, de que essa mudança no Ministério teria o objetivo de tornar a pasta mais proativa, né, inclusive com a capacidade de mobilizar o eleitorado feminino. A senhora está tendo, além do apoio do presidente Lula, está tendo apoio das mulheres e dos demais segmentos da sociedade para que essa mudança seja verdadeiramente uma realidade? Mário Sérgio, felizmente nós estamos tendo muito apoio. Eu sempre trabalhei com políticas públicas, mas agora, como ministra das Mulheres, eu obviamente tomei a decisão de cumprir aquilo que o presidente Lula me pediu, que não era para ficar no gabinete, mas que era para andar o Brasil, que era para conversar com as mulheres, que era para entender que alternativas e que respostas melhores nós podíamos ter.
para a gente melhorar todos os indicadores de vida das mulheres. E assim eu fiz. Eu já fui para 17 estados, né, e pretendo ainda este ano ir para mais alguns e vou voltar. Realizamos o processo conferencial, nós fizemos quase 1.000 conferências livres, onde as mulheres tiveram a liberdade de se reunir. Mulheres jornalistas fizeram conferência livre, mulheres empresárias, mulheres catadoras de material reciclável. Nós tivemos em todas as áreas quase 1.000 conferências livres, conferências municipais, estaduais. Tenho me reunido com fóruns de todo tipo, né, nos lugares onde me convidam, não só eu, mas também a nossa equipe. Então nós fazemos questão disso, é com esse diálogo, é com essa comunicação, é com essa mobilização. As mulheres, elas são muito fortes, as mulheres são determinadas, as mulheres são insistentes, né? Recebi há pouco tempo as mulheres que tiveram os seus entes queridos, maridos, irmãos, filhos, mortos por agentes públicos. E é muito triste a gente ouvir as mulheres dizerem que fizeram do luto a luta. Então as mulheres são muito determinadas. É só a gente abrir espaço e não fechar, como aconteceu também a partir do golpe. Nós ficamos 10 anos sem conferências. Então quando a gente faz as conferências, né, a gente abre caminho. Isso é democracia. E agora, com 60 propostas prioritárias, nós vamos elaborar o Plano Nacional de Política para as Mulheres. Então as mulheres estão sim mais mobilizadas e o apelo que eu estou fazendo a elas é exatamente esse. O ano que vem nós não podemos votar em ninguém que agrida mulheres, que ofenda as mulheres, que não tenha uma postura democrática, que não tenha uma postura cidadã, que não tenha uma postura de respeito, de cuidado com as mulheres brasileiras. Ministra, estamos em cima do laço, mas não vou deixar de chamar lá o meu colega José Caldas, do portal Tribuna Norte Leste de Vitória. Vamos lá, José Caldas. Ministra, de volta aqui, eu gostaria de colocar para a senhora assim, não dá para pensar em mudança climática sem mudança de ambiente e principalmente sem mudança do ambiente social desse bicho-homem que é essencialmente um animal político. Ministra, como é que a gente muda a realidade de que as mulheres estão na base da sociedade fazendo tudo isso que a senhora colocou e elas não estão no andar de cima? 10% dos parlamentos apenas são mulheres. Eu só conheço aqui no Espírito Santo um município onde a metade do secretariado é formado por mulheres e os partidos só se lembram das mulheres na hora de cumprir a cota e olhe lá de maneiras que depois são questionadas pelo Tribunal, pela Justiça Eleitoral. Como é que muda isso, ministra? Olha, isso muda com repetição, né? Muita luta, muito convencimento e uma boa legislação. Nós estamos defendendo que haja paridade entre mulheres e homens nas eleições. Então nós queremos um parlamento em que tenha 50% de mulheres. Todos os lugares nós estamos defendendo para os superiores tribunais, nós estamos defendendo para as reitorias. Eu me reuni com as reitoras e vice-reitoras das universidades e também com os reitores e nós queremos cada vez mais que as mulheres assumam mesmo, né, os postos de direção. É disso que se trata. Não é só ter igualdade salarial, mas é ampliar a possibilidade de assumir os cargos de direção e as mulheres têm isso, seja no parlamento, seja nas empresas, seja no setor privado, público, nas igrejas, em todos os lugares. Isso é possível e as mulheres já provaram que podem e que honram, né, muito mais. Eu tenho percebido e tenho dito isso. Mesmo com pensamentos divergentes, as mulheres são muito mais sensíveis a todas as causas. Então, agora o que nós temos que fazer é isso, né? Nós temos que fazer campanhas, nós temos que eleger pessoas democráticas, nós temos que eleger, de fato, governadoras, mais governadoras. Só temos 2 governadoras no Brasil, Fátima Bezerra e a Raquel Lira. Nós queremos mais mulheres governadoras, nós queremos mais mulheres no parlamento. No entanto, a violência política ainda é dramática e nós sabemos disso, né? Maria do Rosário, Célia Chacriabá, ministra Marina, Benedita da Silva, mulheres incríveis que têm sido ainda
muito ofendidas, e mulheres nas câmaras de vereadores que têm, inclusive, sido violentadas. Então, nós não podemos permitir isso. Isso, a imprensa, a mídia tem um grande papel. Nós queremos, inclusive, vamos fazer, junto com a Unesco, uma parceria boa para fazer uma alfabetização digital, para as mulheres ocuparem mais as redes, para as mulheres se empoderarem, de todos os instrumentos de comunicação para fazer chegar a todas as suas comunidades. E nos currículos escolares, se nós mudarmos a visão das crianças, a concepção das crianças, obviamente, daqui a alguns anos nós teremos uma outra sociedade, uma sociedade democrática, uma sociedade com igualdade de gênero. É nisso que eu acredito e estamos trabalhando para isso. Ministra, para a gente encerrar, vamos aproveitar que amanhã começa então os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Quero pedir para a senhora dar aquele servição do Ligue 180, importância, quando é que o serviço funciona. Vamos dar aquela reforçada no Ligue 180. Muito bom. Você sabe que o Ligue 180 está fazendo 20 anos e cada dia mais aprimorado. São 350 mulheres, que ficam 7 dias por semana, 24 horas por dia, recebendo as ligações das mulheres, recebendo as ligações, às vezes, de uma vizinha, às vezes de uma parente, de uma amiga. Isso é muito importante, não só a denúncia, mas porque o Ligue 180 também aprimorou seu atendimento nos encaminhamentos, nas orientações, na articulação com os estados e municípios de uma forma direta, junto à Patrulha Maria da Penha, junto às delegacias especializadas. Nós temos agora também um sistema de tecnologia aprimorado do Ligue 180. Então, nós estamos continuando aquele nosso lema, não deixe chegar ao fim da linha, Ligue 180. Isso é uma questão fundamental, que as mulheres utilizem o 180, que toda a sociedade utilize. Esses dias eu soube de um caso em que o próprio filho adolescente ligou para o 180 denunciando a violência do pai contra a mãe. Então é isso que nós precisamos, ter essa consciência, que as escolas, que as unidades básicas de saúde, que os CRAS, que os CREAS coloquem, falem, que em todos os lugares nós tenhamos essa comunicação para que de fato o 180 seja uma referência e nós tenhamos esses registros que são tão importantes e que nos ajudam a tomar novas decisões, porque a partir do 180 a gente sabe qual é a incidência maior do tipo de violência que nós temos que incidir, que nós temos que investir recursos, investir mais diálogo, mais atenção de toda a sociedade. E um apelo para que os governadores, os prefeitos, os parlamentares, os movimentos sociais utilizem o 180 e nos ajude a divulgar. É isso que a gente precisa. Está de parabéns. O 180 está também aqui na COP, fez uma oficina, apresentou para o mundo essa experiência tão bem sucedida e que a gente parabeniza toda a equipe, a dedicação e aquilo que tem feito pela vida das mulheres. Com certeza, ministra, um trabalho importantíssimo de toda essa equipe. Eu quero agradecer muito a presença da senhora aqui no Bom Dia, Ministra, hoje, direto de Belém. Mais um, hein? Obrigada, vou te esperar aqui para próximas conversas aqui do meu ladinho. Obrigada, ministra. Que ótimo, Karine, muito obrigada. Um grande abraço aí para você, para toda a equipe, para os repórteres que participaram desse momento. Estarei aí sim. Semana que vem já estarei em Brasília de novo. Obrigada, um grande abraço, bom dia e vamos aos 21 dias de ativismo.